Boa noite, irmãos, amados e amadas, graça e paz. E nós estamos aqui nesse canal que Deus nos abençoou pela primeira vez, o primeiro vídeo de pregação nesse canal que Deus nos abençoou, e a gente vai usar esse canal para trazer a palavra de Deus. E a gente tem visto muitos pregadores da graça, e glória a Deus por eles, né? Porque eu vejo nos comentários na internet pessoas chamando os pregadores da graça de hereges, de loucos, porque eles acham que os pregadores da graça estão começaram um outro evangelho, vocês entendem? É como se eles estivessem começando um outro evangelho, e aí as pessoas falam: não, isso não é de Deus, isso é heresia. Gente, não é isso. Tem o evangelho da graça, tem o evangelho da cura divina, tem o evangelho da salvação. Então tem evangelho para tudo aquilo que você quiser. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, neles estão inseridos todos eles a graça. A graça está inserida no Velho Testamento. A graça está inserida no tempo de Abraão, lá no Éden, lá em Apocalipse. Então, toda a Bíblia nós vamos achar a palavra graça. Então, não é uma nova religião, não é um novo evangelho. A graça sempre existiu. A graça de Deus sempre existiu, desde lá na antiga aliança como na nova aliança. Só que a gente focou na graça, por quê? Para que as pessoas entendam o que é graça. E graça o que é? Graça é favor de Deus. Um favor que nós não merecíamos. Nós não tínhamos direito a esse favor. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou Jesus. Para que você entenda por que Ele enviou Jesus. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus. Era o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ele era puro, Ele era santo, santo, santo. E Jesus veio. E no momento, quando tudo está terminando, que Ele diz assim: Pai, está consumado. Aí, irmãos, a graça entra. Comece a imaginar, a lei sai e a graça entra, a dispensação da graça entra. E nesse momento a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Alguns historiadores dizem que nem duas juntas de bois, de carroções de bois, poderiam rasgar aquele véu. Porque quando fala véu, às vezes a pessoa pensa que nem fosse um véu de noiva, aquele véu bonito, fininho. Não! O véu do templo, ele era torcido de linho. E naquele tempo o linho era bem grosseiro, não tinha um linho trabalhado. Então você imagina um linho grosseiro, e ele era trançado, porque aquele véu não podia se balançar. Porque quando o sacerdote entrava para fazer ali as oferendas, oferecer a Deus o sangue da expiação que eles faziam uma vez no ano, o sacerdote entrava ali. E se ele tivesse pecado, ele morreria lá dentro. Tanto é que eles usavam campainhas nas suas barras. Eu sei que muitos crentes sabem disso, mas eu estou dizendo para quem não sabe. Eles usavam campainhas. Então, quando ele estava ali oferecendo a Deus, andando para lá e para cá, fazendo as ofertas a Deus, as campainhas faziam barulho. Mas se ele entrasse ali e morresse, as campainhas não iam fazer barulho. Então, o que acontecia? O sumo sacerdote tinha uma cordinha amarrada no tornozelo dele, e os irmãos iam puxar ele para fora, porque já estava morto. Bom, eu nunca vi na Bíblia alguém que morreu, né? Devia ele estar assim sempre preparado. Mas aprove a Deus de nos dar o melhor. Aprove a Deus de dar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro santo, sem mácula, sem mancha. Sabe, só Ele podia fazer isso. E graça é isso. Ele se deu. Jesus disse: a minha vida ninguém ainda toma.
Eu a dou. Vocês estão me entendendo? Jesus se doou por nós. Ele sabia que toda a humanidade seria coberta com o sangue dele. Gente, isso é maravilhoso. Eu separei um versículo que eu gostaria de ler para vocês escutarem. Em quem temos a redenção pelo o seu sangue, isso é, por Jesus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, que também ofensas é pecado, né? A palavra pecado, segundo as riquezas da sua graça. Vamos falar então sobre redenção e depois vamos falar sobre graça. Redenção, a palavra redenção significa comprar de volta, remir. Então, Jesus fez isso, Jesus veio para comprar-nos de volta para Deus. Nós estávamos perdidos, pecadores miseráveis, sem merecer a misericórdia de Deus, né? Com pecado abundando o mundo inteiro, mas Jesus vem e nos compra de volta. A redenção, no momento em que Jesus diz está consumado, redenção e graça entram juntas. Redenção comprando de volta, graça dando favor que não merecíamos, que não tínhamos direito a esse favor, mas Deus quis fazer assim. E eu quero dizer, Deus fez isso porque Ele nos ama muito. Você é muito amado por Deus, você é especial. Sabe por quê que você é especial? No momento que a graça entra, que o sangue de Jesus, o sangue puro de Jesus lavou toda a humanidade, cobriu toda a humanidade. Hoje, Jesus olha para o homem, ele não vê o pecado. Sabia disso? Deus olha para a humanidade e ele não vê o pecado. Aí você pode pensar, então a gente pode pecar que Deus não vai ver? Deus não vai ver. Mas por que você vai pecar? Se você está debaixo de uma graça, de um... Eu não sei, eu estou procurando palavras de uma coisa tão maravilhosa que é sentir que você está livre, que você pode viver de maneira livre com Deus, sem condenação, sem ficar preocupado com a lei, que era a lei não pode fazer isso, a lei não pode fazer aquilo, é olho por olho, dente por dente. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, nenhum homem, só Jesus. Ele cumpriu toda a lei para ir para aquele madeiro. Vocês estão me entendendo? Se Jesus não cumprisse toda a lei, ele não podia ir para o madeiro. E no momento que ele está no madeiro, era Páscoa. O sacerdote estava lá examinando o cordeiro, o bichinho, olhando, observando se tinha mancha. E no momento que Jesus está lá morrendo, o Cordeiro de Deus, eles estão lá no templo para oferecer aquele cordeiro, né, que era um animalzinho para Deus. Só que no momento que o Senhor diz, está consumado, Jesus está dizendo, está feito. Eu terminei a obra, Pai. Eu terminei. Irmãos, isso é maravilhoso. Como eu estava dizendo do véu, ele se rasga do alto a baixo. As pessoas que estavam ali podiam ver tudo que havia no Santo dos Santos. Pensa, se um pecador não podia entrar lá dentro de jeito nenhum, só o sumo sacerdote, e ele tinha que se purificar muito para entrar. Então todos que estavam ali no templo, 3 horas da tarde, estavam lá no templo, eles podiam ver, estava lá tudo. O que estava no Santo dos Santos, eles puderam ver. E ninguém morreu, porque a graça já estava trabalhando no meio daquela gente, como está trabalhando no meio de nós. A graça, ela não é para ser ofendida, gente, pelo amor do Senhor Jesus. Não ofenda a graça é uma palavra maravilhosa, que é Jesus. Jesus nos ama muito, somos amados por Deus. Somos tão amados que vocês não têm a imaginação, vocês não conseguem imaginar o amor de Deus para conosco, que é um amor muito grande, sabe? E a palavra redenção também, Jesus faz
ali no Calvário, graça entra, redenção entra, Jesus compra de volta. O diabo tinha feito um grande leilão de almas, e ele queria comprar todas aquelas almas para ele. Jesus fala: não, eu compro de volta, eu compro toda essa gente, todas essas almas de volta. Nada é teu, Satanás. E é isso que Jesus fez. Sabe, irmãos, eu vou falar de novo, a graça é uma palavra, ela está em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Então não pense que é um evangelho novo, não, a graça existe toda na Bíblia. Vocês têm que procurar mais ler a palavra de Deus, procura ler, procurar onde está. Eu vou fazer uma listagem de onde acha graça no Velho Testamento, lá no Éden, no Apocalipse também tem graça lá no final. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro vídeo, né? E eu gosto muito de pregar o evangelho. Eu sou evangelista desde criança, eu acho que desde criança, porque eu fazia culto de criança. Eu era criança, chamava minhas amiguinhas de escola, eu ponhava 3 cadeiras na frente, 3 cadeiras atrás, e era como se fosse ali uma igrejinha, um lugar para louvar, e nós louvávamos, adorávamos o Senhor, crianças, e eu pregava. E fui crescendo, jovem, com 15 anos, 16 anos, e eu sempre pregando a palavra de Deus. Então, eu não estou usando esse canal com outro fim. Esse canal é para pregar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, explicar o que é cura divina, explicar o que é salvação. Entendeu, meus irmãos? Eu gostaria que vocês conseguissem entender tudo que eu disse, porque meu primeiro vídeo está um pouco meio devagar, assim, eu estou um pouco nervosa, né? Porque encarar a câmera não é fácil, mas graças a Deus, né? Eu acho que o recado que eu queria trazer, Deus me deu essa graça de trazer esse recado, amém? E qualquer coisa que vocês quiserem saber, pode procurar aí pode fazer comentários. Se quer fazer pergunta, pode. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas conheçam a graça. Compartilha, amém? Deus te abençoe.